Boa noite de novo, né? Assim, gosto de ver a turma cheia. O povo deve estar tudo em casa, uma hora dessa, só pode. Bom, vamos lá. Hoje o tema é prescrição. Prescrição eu gosto muito do assunto, só que ele tem um viés que a gente vai trabalhar diferente. Tem a prescrição para estudar para a primeira fase e tem a prescrição para estudar para a segunda fase. São formas diferentes. Para a segunda fase, você precisa de um estudo mais aprofundado. E eu acho que não é a hora da gente trabalhar disso, porque nem todos vão fazer a segunda fase em penal. E eu vou aproveitar o tempo para falar de outros assuntos com mais incidência na primeira fase. Mas tenho certeza, prescrição na segunda... Quem for fazer a segunda fase em penal, é imprescindível estudar a fundo. Só que aqui a gente está direcionando, nesse momento, para a primeira fase. Lá, vocês não vão ter problemas, na primeira fase, não vai ter problema muito complexo de prescrição. Então, é por isso que a gente não vai ser muito minudente aqui. A gente vai dar um panorama geral, que será o suficiente para a primeira fase. Repito, quem for fazer a segunda fase penal, a história é diferente. Tem que saber fazer conta, tem os cálculos, não é nada fora do comum, mas tem que dar uma estudada mais aprofundada. Beleza? Vocês vão fazer isso? Não vai ninguém, nenhum dos dois. Também não? Gente do céu. O que é isso? Penal está em baixa mesmo, né? Vamos lá. Prescrição. O que eu... Anota aí, o conceito. Conceito. É a perda do direito de punir. É a perda do direito de punir. Ou de executar uma sanção, por parte do Estado. É a perda do direito de punir ou de executar uma sanção por parte do Estado. Só com base nesse conceito, isso que é legal para a primeira fase, eu quero que vocês entendam que há duas modalidades de prescrição. Uma que impede o Estado de efetuar a sua pretensão punitiva. E outra é aquela em que o Estado já efetuou sua pretensão punitiva, em outras palavras, o cara já foi processado, já foi condenado, mas o Estado ainda não aplicou aquela sanção punitiva. Uma coisa é você processar o indivíduo, outra coisa é você condenar, executar a pena do indivíduo que já foi processado. E é por isso que existem duas modalidades de prescrição. Uma que a gente chama prescrição da pretensão punitiva, que é aquela prescrição do direito de punir do Estado. Além disso, nós temos outra modalidade de prescrição, que é a prescrição da pretensão executória, que é aquela em que o Estado já impôs a sua sanção, mas perdeu o tempo para punir o indivíduo sancionado. Entenderam a diferença? Nós temos duas modalidades de prescrição. Uma chamada prescrição da pretensão punitiva, que é o tempo que tem o Estado para punir o indivíduo. Depois, ainda que punido o indivíduo, o Estado não tem ad eterno para efetuar essa punição. Ele tem um outro prazo, que é a chamada prescrição da pretensão executória. Fechou? Vou anotar, anote aí. São duas as modalidades de prescrição. A prescrição da pretensão punitiva, e a prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. Tem crime imprescritível no direito brasileiro? Essa é a questão de primeira fase. Batata, questão de primeira fase. Há crimes imprescritíveis no direito brasileiro? Sim, há crimes imprescritíveis. Há crimes que não prescrevem no direito brasileiro. E é a própria Constituição Federal que prevê esses crimes. É o crime de racismo e o crime praticado por grupos armados
contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Eu vou ditar. Anotem aí. A regra é a prescrição. A regra é a prescrição. Entretanto, a Constituição Federal, estabelece dois crimes imprescritíveis. Quais sejam o racismo e a ação de grupos armados, contra a ordem constitucional, e o Estado democrático. Contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Atenção! Eles vão perguntar na prova de vocês se tortura é imprescritível. Tortura é imprescritível? Não é. Eles vão perguntar na prova de vocês se estupro é imprescritível. Estupro é imprescritível? Não é prescritível. Pegando uma lambuja aí, não sei se vocês acompanharam durante a semana, eu, junto com outra comitiva, a gente foi lá no ministro Sérgio Moro, encontramos também a ministra Damares e propusemos para ela algumas alterações. Uma delas é de tornar o crime de estupro imprescritível. Isso porque a ministra Damares ela procurou o Ministério Público do Estado de Goiás para que houvessem sugestões adquiridas, num caso que teve repercussão, e está tendo repercussão ainda, o que a gente poderia colaborar em termos legislativos. Uma das sugestões que a gente fez foi de tornar o crime de estupro imprescritível, assim como o estupro de vulnerável. A gente vai ver daqui a pouco que o prazo prescricional para quem tem mais de 70 anos e menos de 21 anos corre pela metade. Então vocês vão ver isso daqui a pouquinho, a gente vai ver isso melhor. E a outra sugestão legislativa que a gente deu é para que esse dispositivo, que é o artigo 115 do Código Penal, seja revogado, para que não haja essa diferenciação em termos de prescrição para quem tem mais de 70 e menos de 21. Entretanto, isso é apenas de lege ferenda, é apenas uma intenção legislativa que não tem nada a ver com a prova de vocês, é só mais para conhecimento. Hoje, imprescritível, só racismo e ação de grupos armados, contra a ordem constitucional e Estado democrático, tudo bem? Beleza. Seguindo. Que já está aqui. Questãozinha de prova. Como é que caiu na prova? Excepcionando a regra constitucional da prescritibilidade, duas hipóteses em que a pretensão punitiva ou executória do Estado não são atingidos são os crimes de racismo e de tortura, certo ou errado? Errado, porque o crime de tortura é prescritível. Eles vão adorar tortura, hein? Cuidado. Falou tortura, tortura prescreve, não prescreve racismo. Muito bem, sensacional. Cadê o trem aqui? Ok. Vamos entender, então, quais são as principais diferenças entre essa prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona uma e outra, mas eu quero que vocês entendam isso didaticamente. Qual que é o limite? Qual que é o momento que deve ser utilizado para diferenciar a prescrição da pretensão punitiva da prescrição da pretensão executória? E para não ficar repetitivo, prescrição da pretensão punitiva entendam PPP e prescrição da pretensão executória entendam PPE. Então nós temos a PPP e a PPE. Qual é o marco? O marco é o trânsito em julgado para as partes.
tanto para a defesa quanto para a acusação. Chama trânsito em julgado definitivo. Presta atenção no que eu vou dizer, isso vai ser importante daqui a pouquinho. Às vezes transita em julgado só para uma das partes. Às vezes transita em julgado só para o MP e não transita em julgado para a defesa. Querem ver um exemplo? Imagina um indivíduo que é condenado por um crime de roubo. Condenou. O Ministério Público não recorre. A defesa recorre. Nessa situação, se o MP não recorreu, quer dizer que houve o trânsito em julgado para o Ministério Público. Mas isso não quer dizer que houve o trânsito em julgado definitivo. Entenderam a diferença? Isso vai ser importante daqui a pouco. Então, por agora, qual que é o marco que diferencia a PPP da PPE? Qual marco? Trânsito em julgado definitivo. O trânsito em julgado definitivo é o marco. Antes do trânsito em julgado definitivo, eu falo em PPP. Depois do trânsito em julgado definitivo, eu falo em PPE. Tranquilos? Maravilha. Legal. Legal. Outra coisa. Se a prescrição ocorre antes do trânsito em julgado definitivo, quer dizer que o Estado ainda não formou a sua convicção sobre a responsabilidade penal daquele indivíduo. Quer dizer, portanto, que aquele indivíduo não sofrerá nenhum efeito penal ou extrapenal. É como se aquele fato não tivesse acontecido. Se a prescrição, se a PPP, e a PPP ocorre antes do trânsito em julgado definitivo, ela ocorre, o indivíduo não sofrerá nenhum efeito penal, tampouco extrapenal. Entendeu o que eu estou dizendo? O que seria um efeito extrapenal? Talvez, o que é um efeito extrapenal? Um efeito penal? O que é isso, né? Vou deixar claro aqui. Efeito penal. O efeito penal a gente conhece um muito tradicional, que é a própria pena. Efeito penal, o principal deles é a pena. Dá outro exemplo de efeito penal? O indivíduo é considerado reincidente. Ok. Tá bom, efeito penal. A pena propriamente dita, o indivíduo ser considerado reincidente. Ok. E o efeito extrapenal? Dá um exemplo? Vocês gostam de direito civil, pelo visto, vocês não vão fazer penal na segunda fase? O poder familiar está previsto no Código Penal ou no Código Civil? No Código Civil. É possível que dentro de uma sentença penal condenatória, um indivíduo perca o seu poder familiar em relação ao filho? Sim, principalmente em crime sexual. É um efeito extra-penal. Sacaram isso? Maravilha, maravilha, maravilha. Então vejam só, se a PPP ocorre, o indivíduo não sofrerá nenhum efeito penal, nem extra-penal. Tudo bem? Isso é importante, primeira fase. Agora, já se ocorre a PPE, o seu efeito, ele atinge apenas a pena propriamente dita. Todos os demais efeitos permanecem. Entenderam o que eu disse? Olha só, o indivíduo foi condenado a 1 ano. 1 ano, a gente vai ver daqui a pouco, o Estado tem 3 anos para iniciar a execução dessa pena. O Estado tem 3 anos para capturar esse indivíduo e para que ele inicie o cumprimento de pena. Se passa esses 3 anos, quer dizer então que ele não sofrerá nenhuma consequência? Perde tudo? Não, é isso que eu quero que vocês entendam. A PPE, quando ela ocorre, ela só extingue o efeito principal, que é a pena. Esse indivíduo continua sendo reincidente, até mesmo porque a reincidência ela é até 5 anos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, essa é uma questão muito massa de primeira fase. Quando ocorre a PPE, é errado dizer que ela extingue os efeitos penais. É errado dizer isso. A PPE só extingue um efeito penal, que é a pena. Ela não extingue todos os efeitos penais. Ela extingue
um efeito penal da sentença condenatória. Vocês entenderam o que eu disse? Tanto é verdade que, mesmo ocorrendo a PPE, o indivíduo continua a ser considerado reincidente. Fechou? Essa questãozinha. O povo cai, viu? Não preciso nem relatar que todos os efeitos extrapenais também permanecem. Fechou? Maravilha. Ah, isso aqui. Em vários momentos, daqui a pouco eu vou te mostrar, são vários momentos. É o que a gente chama de marco interruptivo, tem vários marcos interruptivos. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Mas a regra é que eu só falo em PPP até o trânsito em julgado definitivo. É só isso que eu falei até agora. Eu ainda não falei quais são as etapas, daqui a pouco eu vou falar. Mas, por enquanto, o que eu quero que vocês tenham em mente, que tem um marco. Qual que é o marco? Trânsito em julgado definitivo. Daqui a pouquinho eu vou falar, olha, o cálculo é computado daqui até aqui, daqui até aqui. Mas o máximo, a gente já sabe, que é o trânsito em julgado definitivo. Beleza? Muito bem. Aqui vem o terror. Eu fiz um júri essa semana que eu não vou aguentar. Fiz de terça-feira. Cara, olha só, é questão de. Eu estou escrevendo um livro faz uns 2 anos já. Eu vou acabar ele. E esse aqui é exemplo de livro. O cara chegou. Esse indivíduo que foi à júri terça-feira, ele viu a mãe sendo assassinada. Em 2011. Ele viu a mãe. Ele tinha 14 anos na época. 13, 14 anos na época. Em 2018, ele tinha acabado de completar a maioridade. Ele matou o assassino da mãe. Pra vocês terem ideia, o cara foi preso e já estava na rua. Aí eu falo, pessoal, às vezes cadeia faz bem. Se o cara tivesse preso até então, não tinha morrido. E aí no júri, ele falava assim, esse é o tipo de júri que... Tecnicamente, isso é legítima defesa, tecnicamente, isso é homicídio privilegiado. Eu sempre falo isso, eu acho que já falei para vocês aqui. Homicídio... o cara matou o estuprador da filha, o cara matou o assassino da mãe. Aquele personagem, às vezes, você pega a mulher na cama com outro, mas eu acho que isso aí já é diferente. Mas, em tese, também é homicídio privilegiado. Tecnicamente, é homicídio privilegiado. Mas você está certo. Maravilha. Aí, eles, no meio do júri, ele falava assim, eu falei assim, é difícil. Eu chegava assim, esse cara... Você não falou esse cara. O fulano, ele falou o nome do fulano. O fulano era o monstro dos meus sonhos. O povo chorava. O povo chorava. O cara era o monstro dos meus sonhos. Eu nunca vou esquecer aquela cena. O cara falava tão bem. A minha mãe, ainda com sangue quente, sendo revirada pelo pessoal da polícia que tirava foto dela. Eu falei, esse cara aí... Esse cara aí... Então, por que eu lembrei disso? Porque eu lembrei que a prescrição é o monstro dos sonhos de muita gente. Foi absolvido. Mas eu também não teve uma hora que eu até falei, eu acho que eu teria feito a mesma coisa. Como é que faz? Esse cara matando as mães na sua frente. Aí tinha uma conversa de que ele passava perto dele, ficava provocando. Quem matou... O mesmo cara que matou a mãe, a conversa é que ele voltava e ficava provocando o indivíduo que o matou. Mas você conversa. Isso é só para coisa da defesa, para ficar mais bonitinho, para tentar arredondar, mas não tem nada a ver. PPP, propriamente, o que eu quero dizer aqui para vocês? Por que a prescrição é o monstro dos sonhos de muita gente? Vão lembrar disso.
Porque há várias formas de prescrição e cada uma é computada de forma diferente. Entretanto, embora possa parecer difícil, é uma coisa até razoavelmente simples. Quando a gente fala em prescrição, a gente já sabe que tem a PPP e a PPE. Apenas a PPP se subdivide em alguns grupos. A PPE é uma só. A PPP tem subdivisão. Então, onde que nós vamos ter dificuldade? Na PPP. A PPE é muito simples, só tem uma. A PPP já tem divisão. Ok, quais são as divisões? Quais são as formas de PPP que nós temos? A mais comum, a mais tradicional, é a PPP propriamente dita, também chamada de prescrição em abstrato. Eu vou chamar essa prescrição de PPPA. Tá? Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Essa é a mais comum, é a mais tradicional. Além da prescrição da PPPA, a gente tem uma muito famosa, que também eles adoram perguntar em prova, é a prescrição retroativa, é a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Como eu vou falar nessa? Outra prescrição também muito famosa, tudo dentro da PPP, hein? Outra muito famosa é a superveniente, também chamada de intercorrente. Então, olhem só. Olhem só, olhem só, olhem só. Falou em PPP, prescrição da pretensão punitiva, e prescrição da pretensão punitiva é aquela que ocorre até o trânsito em definitivo. Nós temos três espécies. Primeira espécie, prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Segunda espécie, prescrição da pretensão punitiva retroativa. Terceira espécie, prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente. Tudo bem? Beleza. Ah, professor, mas eu estou vendo aí que tem a tal da prescrição virtual, prescrição em prognose, prescrição antecipada. Essa daí não vale não? Não, essa não existe mais. Trouxe até a súmula 438 do STJ. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Para esse momento não dá para explicar isso aqui, porque a gente vai perder tempo. Isso aqui é mais legal na segunda fase. Mas para uma primeira fase eu quero que vocês entendam o seguinte, e vai cair só isso na primeira fase. Existe prescrição virtual no direito brasileiro? Não existe, não é admitida a prescrição virtual. Está aqui a súmula 438 do STJ, que veda a prescrição virtual. Tudo bem? Vamos lá, são três espécies. Dentro da PPP, lembra que eu estou falando da PPP? Dentro da PPP nós temos três espécies. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato, prescrição da pretensão punitiva retroativa e prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Quem quiser os fundamentos, só que isso aqui também é interessante, vocês não vão poder usar o código na primeira fase, então para vocês não faz tanta diferença. Mas quem quiser, os dispositivos estão ali. Eu marco aqui porque na segunda fase o pessoal pode justificar e falar onde que está aquela modalidade de prescrição. Tranquilos? Ok. Então, a PPP tem três espécies e a PPE é uma só. Tranquilo até aí? Seguindo? Fechou. Seguindo, professor. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não fala, você não me responde? Vamos lá. Agora, a gente vai aprender a calcular o prazo da prescrição. Até agora a gente está falando que prescreve, mas prescreve em quanto? A gente tem que saber em quanto cada crime prescreve. E o que eu já falo para vocês é, esse cálculo do quanto prescreve vai depender da modalidade de prescrição. A primeira modalidade de prescrição que a gente vai falar é a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Muito bem.
Vamos entender essa prescrição da pretensão punitiva em abstrato e como que eu calculo o prazo. Pensem no crime. Pensei, furto simples, 1 a 4 anos. Nessa pena do furto simples, lá no caput, 155 caput, 1 a 4 anos. Em quanto tempo haverá prescrição da pretensão punitiva em abstrato desse crime? E aqui que eu quero que vocês já comecem a entender o nome. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Se ele está pedindo a pena em abstrato, ele está me falando, olha, eu não quero saber quanto que aquele indivíduo pegou de pena. Eu quero saber quanto que ele pode pegar. Por isso que a gente fala em abstrato. Pode ser que um crime prescreva antes da sentença penal. Pode ser. E como é que eu calculo a prescrição antes de uma sentença penal se eu nem sei quanto que o cara pegou de pena? Eu calculo com base em quanto ele pode pegar. Sacaram o que eu estou dizendo? É por isso que eu falo em prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Ela vai ocorrer, portanto, quando já tiver transitado em julgado, enquanto não houver transitado em julgado para o Ministério Público, enquanto não tiver uma pena fixa, condenatória, eu calculo a prescrição, eu posso trabalhar a prescrição com base na pena em abstrato. Porque depois que eu já tenho uma pena em concreto, já com o trânsito em julgado para o MP, e qual que é a importância do trânsito em julgado para o MP? É porque se transitou em julgado para o MP, quer dizer que aquela pena não pode aumentar, ela só pode diminuir. Se eu já tenho a pena em concreto, aí eu não preciso trabalhar mais com ela em abstrato. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, enquanto eu não tenho uma pena em concreto, e essa pena em concreto, ela vai existir quando houver o trânsito em julgado, naquele processo para a acusação, eu calculo a prescrição com base na pena em abstrato. E o que é essa pena em abstrato? É aquilo que o indivíduo pode pegar por aquele crime. Então, eu sempre olho o máximo que ele pode pegar por aquele crime. Qual que é o máximo que ele pode pegar no crime de furto? 4 anos. 1 a 4 anos. O máximo é 4. Furto simples. Então, ele só pode pegar 4 anos. O máximo de pena que ele vai pegar são 4 anos. Então, eu calculo a prescrição com base nesses 4. Jogo na tabelinha que existe no artigo 109. O artigo 109 vai me falar em quanto que um crime punido com 4 anos prescreve. Olha o que diz o 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, de qual modalidade a gente está falando? PPP ou PPE? PPP. Antes de transitar a sentença final, já está me falando. Salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110, sabe por que ele está fazendo exceção ao parágrafo 1º do artigo 110? Porque o parágrafo 1º do artigo 110 fala da prescrição retroativa. Vocês acabaram de anotar no caderno de vocês. Tá. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Então ele está falando, olha, você vai verificar o máximo da pena que aquele indivíduo pode pegar. Vamos ver aqui? Vamos começar por baixo. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1. É inferior a 1? Não. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Quanto prescreve o crime de furto simples? Cuidado. Você entendeu a pergunta? Em quanto tempo prescreve o crime de furto simples? 8 anos. Sacaram isso? Tudo bem? É tranquilo. Está aqui, ó. Prescreve em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Tranquilos. Prescreve em 8. Tranquilos. Qual que é o mínimo? 3 anos. Qual que é o máximo? Isso aqui é importante saber. Às vezes cai em prova. O mínimo são 3 e o máximo são 20, para a primeira fase.
Maravilha. Ah, mas e o crime de homicídio, que tem pena de máxima de 30 anos, prescreve em quanto? 20 anos. Maravilha. Aqui eu tenho uma pegadinha para vocês. O artigo 28 da Lei de Drogas, que é a conduta do usuário, é criminosa? É crime usar drogas no Brasil? Crime, fala, aquela conduta do usuário lá no 28? É crime. Ainda é crime. Não o verbo em si, mas a conduta do usuário. Transportar, adquirir, ter em depósito, guardar, transportar. Eu falei transportar. Trazer consigo drogas para seu consumo pessoal. Isso é crime. Tá? E prescreve em quantos anos? Quanto tempo prescreve o artigo 28 da Lei de Drogas? Pois é aí que está a grande pegadinha de primeira fase. Lá na Lei de Drogas, no artigo 30, tem um dispositivo específico dizendo que o artigo 28 prescreve em 2 anos. Eles adoram perguntar isso para a prova primeira fase. Anotem aí. Atenção! Atenção! A conduta do usuário de drogas, prevista no artigo 28, a conduta do usuário de drogas, prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, prescreve em 2 anos. Prescreve em 2 anos. Muito bem. Pegadinha do malandro. Tem uma pegadinha muito feia aqui, mas é mais para os colegas que vão para a segunda fase. Mas vai que cai, né, na primeira. Vocês estão vendo que eu grifei o inciso 6 aqui, que fala o seguinte: em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1. De novo, prescreve em 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1. Se for 1 ano, prescreve em quanto? 4 anos. Não pode errar isso. Aqui é, por exemplo, 11 meses. 11 meses prescreve em 3 anos. Se for 1 ano, prescreve em 4. Olha a redação. Prescreve em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano ou sendo superior não excede a 2. Olha o inciso 6. Em 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Tranquilo. Tá, mas o que tem de pegadinha nisso? Tem uma. Vocês viram que eu coloquei essa data aqui? 5 de maio de 2010. Isso também está no código. Por que eu coloquei essa data aqui de 5 de maio de 2010? Porque essa redação foi inserida do inciso 6 ao 5 de maio de 2010. Antes, a redação falava em 2 anos. Em outras palavras, se o indivíduo pratica o crime antes de 5 de maio de 2010, para ele, se o crime dele é menor do que 1 ano, prescreve em 2. Vocês entenderam o que eu disse? Essa regra aqui só vale para quem praticou os crimes a partir de 5 de maio de 2010. Antes de 5 de maio de 2010, se a pena for inferior a 1 ano, prescreve em 2 e não em 3. Eu já vi sacanagem nisso aqui. Eles não falam nada e te joga lá no meio do problema, você fica lindo. Beleza. Tem umas questões aqui que eu preciso falar. Tem alguns crimes que têm causas de aumento. Vocês já viram causas de aumento. Tem alguns crimes, por exemplo, que têm causa de aumento. A pena aumenta-se de 1/3 a 2/3. E tem crime também que tem causa de diminuição, que o crime se diminui de 1/3 a 2/3. Por exemplo, o crime tentado. O crime tentado não tem uma diminuição de 1/3 a 2/3?
e tem crime que vai ter causa de aumento, a pena é majorada. Ok. Como é que eu calculo a prescrição nesses crimes que tem causa de aumento ou causa de diminuição? Qual que é a regra? E a gente está falando de quê? Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Eu não tenho uma sentença condenatória, eu não tenho uma pena fixa para eu poder manipular a prescrição. Eu tenho que trabalhar no máximo que o indivíduo pode pegar, não é isso? Eu tenho que trabalhar no máximo, tem até um nome interessante, chama teoria do pior resultado possível. Eu tenho que trabalhar com o máximo de pena que ele pode pegar. Em razão disso, se aquele crime e o indivíduo incidiu, além do crime, numa causa de aumento, e essa causa de aumento tem patamar variável, por exemplo, de 1/3 a 2/3, eu devo calcular a pena máxima dele observando o máximo da causa de aumento. Entenderam o que eu disse? Se tem um crime que tem uma causa de aumento de 1/3 até a metade, qual que é pior? 1/3 ou metade? Eu aumento a pena dele. A pena máxima, a pena do crime é de 5 a 10 anos, mas além de ter praticado o crime, ele incide numa causa de aumento que pode elevar a pena de 1/3 até a metade. É só pensar assim, 1/3 é 33,33%, metade é 50%. A pena que era de 10 pode chegar até 15. Entenderam? Então vocês calculam a pressão com base nos 15 anos. Sacaram isso? Maravilha. E se tiver uma causa de diminuição? Da mesma forma, eu preciso do pior resultado possível. Imagine um crime tentado. Um crime tentado, a pena diminui de 1/3 a 2/3. Eu vou diminuir a pena do mínimo ou do máximo? Lembra, eu preciso sempre do pior resultado possível. Eu tenho uma causa de diminuição. E eu preciso sempre ter a pior pena que ele pode pegar. Para eu obter a pior pena que ele pode pegar, eu utilizo a causa de diminuição no mínimo. Sacaram? Entendeu? Homicídio. Prescreve em quanto tempo? Vamos pegar um crime mais fácil aqui. Um crime que tem pena redonda. 6 anos. Vamos pôr um crime que prescreve em 6 anos. Um crime que prescreve em 6. Ok. Só que esse crime que prescreve em 6, ele foi tentado. Foi tentado. A pena máxima são 6, mas ele foi tentado. Eu diminuí em 1/3 ou em 2/3? 1/3. Porque se eu diminuir em 1/3, fica 4. Se eu diminuir em 2/3, ficam 2. E eu sempre preciso o pior resultado possível. Por isso, quando tem uma causa de diminuição, eu diminuo do mínimo. Quando tem uma causa de aumento, eu aumento do máximo. Tranquilos? É matemática. Eu vejo que chega aqui, um povo dá sempre uma travadinha. É matemática. É matemática. Professor, eu fiz direito para mexer com matemática? Tá bom. Ok. Olha só. Já sabemos como calcula, já sabemos a tabelinha da prescrição. Sabemos que o mínimo são 3, o máximo são 20, já sabemos calcular, em regra, os prazos prescricionais, já sabemos, em tese, em quanto tempo prescreve um crime, já sabemos. Só que agora, a gente tem que saber a partir de quando eu começo a contar a prescrição. A gente já sabe em quanto tempo prescreve o crime, mas a gente não sabe a partir de quando que esse prazo se inicia. E é aqui que me ajuda o 111. O 111 vai me dizer exatamente quando começa a contar o prazo prescricional. E vai ter algumas regrinhas diferentes aí. Eles adoram o 111 para a primeira fase. Adoram, por quê? É letra fria, não tem conversa, está na lei. É só ler o código que você acerta. E o pessoal erra, viu? O pessoal erra. Quando é que começa a contar a prescrição? Em regra. Qual que é a regra geral? Não, a gente está falando... Qual prescrição que a gente está falando? O trânsito em julgado definitivo é para
PE. A gente está na PP. Qual que é o momento definitivo para o prazo prescricional começar a correr? Vou dar um exemplo para vocês. Eu atiro em alguém hoje, disparo 3 vezes contra essa pessoa. Ela vai para o hospital e fica internada durante 1 ano e morre. Depois de 1 ano. A prescrição começa a contar da data dos atos que eu pratiquei, ou da data da conduta, ou da data do resultado? A data do resultado. Então, é quando o indivíduo morre que o prazo prescricional começa a correr. E é essa a primeira regra. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, não é essa que a gente está falando? Olha que legal. É autoexplicativo, gente, porque a gente não leu o código. A prescrição antes de transitar em julgado, de uma cutucadinha, né? Antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, inciso 1, do dia em que o crime se consumou. Então, a regra geral é que a prescrição começa a ser contada da consumação do crime. Beleza. Mas nós sabemos que nem todos os crimes se consumam. Há também os crimes tentados. Esses crimes tentados não têm consumação. Como é que eu faço quando o crime é tentado? O inciso 2 resolve para a gente. No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa, na prática do último ato. Muito bem. Então, no caso, a regra geral é que o crime se consuma com a consumação. Entretanto, em se tratando de crime tentado, e crime tentado não tem consumação, vai se iniciar a prescrição da prática do último ato de execução. Tranquilos? Maravilha. Tá bom. Aí aqui vem algumas regrinhas mais específicas. Olhem só um crime de extorsão mediante sequestro. Esse crime era mais comum no Brasil, hoje deu uma diminuída. Na década de 90, esse trem estava na moda. Agora é estouro de caixa eletrônico. Mas, gente, só uma nota de rodapé. Não pense que os bandidos ficaram mais bonzinhos. É questão de lógica. Para você manter alguém em cárcere, é dispendioso, é perigoso, você não sabe se aquilo vai dar certo. Não, vamos sequestrar a gente, mas não. A gente tem que ficar 1 ano com a vítima em cativeiro, a gente tem 1 ano para ser descoberto. Vamos num negócio que dê dinheiro muito mais rápido. O que a gente faz? Arrebenta o caixa eletrônico. A criminalidade migra, a criminalidade que é o que é mais fácil para ela. Hoje não é porque o Brasil está... Não, é porque o caixa eletrônico é uma fonte muito mais rápida e direta de dinheiro. Muito bem. E por que eu falei isso? Eu falei isso porque era comum que vítimas ficassem em cárcere por mais de anos. E nesse caso, o crime já se consumou. Porque o crime se consuma no momento da restrição da liberdade. O crime se consuma. Mas só que aí o cara ficou 1 ano. Quer dizer que enquanto o cara está em cativeiro, a prescrição já está correndo? Não está. É por isso que tem uma regra. Se fosse pela regra geral, o prazo já estaria correndo ainda com o cara em cativeiro. É por isso que a gente tem uma regra específica. Nos crimes permanentes. O crime de extorsão mediante sequestro não é um crime permanente? Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Só no dia que o cara sai do cativeiro. E aí começa a correr o prazo prescricional. Isso é bom para cair em prova. Mas a melhor para cair em prova é a próxima. Teve um caso muito famoso aqui em Goiânia, de um menino que aqui eu vou nomear de Paulinho. O Paulinho, ele foi, digamos, sequestrado na maternidade quando ele era criança.
E ele foi criado com a pessoa que acreditava ser a mãe dele. Entretanto, quando ele completou 17 anos de idade, 16, 17, olha o tempo. Ele descobriu que aquela não era a mãe biológica dele e que ele tinha sido raptado na enfermaria. Olha só. Esse crime está prescrito? Se você for observar pela regra geral, porque a pena desse crime, vocês nem viram, a pena desse crime não é tão alta assim, não é uma pena igual ao homicídio. A pena é pequena. Em tese, esse crime estaria prescrito. Mas sabe por que esse crime não prescreveu? E a mulher foi condenada. Nesse caso hipotético, a mulher foi condenada 16, 17 anos depois, não pelo sequestro, porque o sequestro prescreveu. Até porque depois ela não é que você fala mais de sequestro. A pessoa estava em liberdade na casa dela. Ela foi condenada pela falsificação do documento da criança. E qual que é a regra de falsificação de documento? Nos casos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. O prazo prescricional começou a contar no dia em que estourou a matéria jornalística. Foi aí que a situação se tornou conhecida. Pode ser 30 anos depois. Sacaram que interessante isso aqui? Nesses dois, é o caso da bigamia também. A mulher vive com o marido lá 40 anos. Depois de 40 anos, descobre que ele já era casado com outra. O prazo prescricional só começa a correr quando aquele fato se torna conhecido. Em quais casos? Bigamia e falsificação no assento do registro civil. O que é essa falsificação no assento do registro civil? É, sei lá, e registrar a criança em nome de outros pais. Só isso. Tranquilos? Esse aqui é bom para a prova, viu? Outro. Deixa eu já explicar, depois eu leio. É muito comum, só terminar isso aqui, é por intervalo ou só por intervalo grande ou intervalo pequeno? Vamos para o intervalo pequeno.